Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então à nossa live hoje de número 80, né? Chegamos a esse número emblemático de 80 lives. São 80 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Esse número para mim representa muito, né? Afinal, quando eu comecei lá no início de setembro fazendo a primeira live, eu sequer imaginava que quantos dias eu faria. No começo a ideia era fazer 30 dias de live, depois foi aumentando, foi para 50 e hoje já virou aqui uma rotina, já virou um cotidiano estar aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã para falar de desenvolvimento humano e chegamos a esse número 80, né? 80 lives diárias. Até quando iremos? Não sei, vamos indo, vamos fazendo aqui. A ideia é praticar enquanto tivermos, né, conteúdo que possa ser compartilhado, enquanto estiver sendo útil para um número de pessoas, por menor que seja, mas se está ajudando, se está contribuindo, a gente segue e depois a gente vê aí mais à frente o que serão os próximos projetos, mas por enquanto seguimos aqui então nessa nossa live número 80. E o que falaremos hoje? Hoje falaremos de um assunto recorrente aqui que a gente está sempre trazendo de certas formas, às vezes não muito aprofundado, às vezes com alguns elementos dentro de um outro tema, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão das nossas crenças, né? Essa palavra aí que é tão batida, que significa nada mais, nada menos do que aquilo que a gente acredita, né? As crenças não tem nada a ver com, eu sempre reforço que não tem nada a ver com religião, né? A crença, quando eu falo de crenças aqui, quando eu uso esse termo, eu estou usando algo no sentido de as nossas verdades absolutas, né? Aquilo que a gente está realmente agarrado, apegado, aquilo que para nós é algo que é fixo, é algo que não é mutável, é algo que muitas vezes a gente sequer se permite dar uma olhada assim para ver se não é um padrão que já foi estabelecido através de muita repetição, através de algo que alguém nos falou por ser uma certa autoridade. Em um dado momento da nossa vida a gente acreditou e não se questionou mais e foi levando isso para a nossa vida e se tornou muitas vezes o que é chamado aí hoje em dia de uma forma banal de crença limitante, né? Talvez isso tenha até passado um pouco da conta de tanto que a gente vê falando, tudo é culpa da crença limitante, tudo é a crença limitante. Ao passo que até esse termo crença limitante, acreditar numa crença limitante virou uma crença limitante, né? Eu costumo dizer, de tanto que é falado, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que na prática, no nosso dia a dia, muitas vezes, dependendo daquilo que a gente acredita, isso pode em algum momento nos ajudar, pode nos possibilitar, ou então às vezes pode acabar nos limitando, nos deixando de ir além, deixando de viver experiências melhores, ou deixando de sair de uma condição que não é legal, que não está bom, que não está nos fazendo bem, por conta de acreditar que é aquilo ali mesmo, né? Olha, é assim, pronto, acabou, não tem como mudar. E às vezes não é algo fixo, só que a gente está tão enraizado ali que a gente não percebe, né? Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui uma classificação, uma categorização, para que, como se a gente pudesse olhar as crenças de uma forma mais estruturada, né? Para entender assim que existem tipos de crença, né? Diferentes umas das outras, né? Então, quais são essas categorias que eu classifiquei aqui? São 3 categorias diferentes, né? A primeira delas é o que eu chamo de crenças de possibilidade, né? Que são as crenças que dizem se algo é possível ou não é possível. Então, por aí a gente pode pegar inúmeros exemplos, né? Então, sei lá, é possível que eu consiga correr numa determinada velocidade e numa determinada distância, num determinado número de tempo. E aí nesse momento eu posso olhar para isso e pensar, poxa, é possível, não é possível? Ou será que se eu treinar eu posso chegar lá? Será que ainda que eu treine eu não chego lá?
Então, isso são crenças de possibilidade, aquilo que é possível, né? É possível com que isso aconteça, é possível com que eu chegue nesse determinado resultado. Isso está muito ligado às nossas crenças de possibilidade, né? Então, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui eu não nasci para isso, né? Ou sei lá, eu cheguei numa determinada idade onde não é mais possível que isso aconteça. Então, essas são as crenças de possibilidade, o que é possível e o que não é possível, né? Normalmente, essas crenças elas podem estar ligadas ali a questões que a gente viveu em um determinado ambiente, por exemplo. E nesse ambiente, a gente foi acostumado com determinados resultados, né? Então a gente viu aquilo ali uma vida inteira, olha, aquilo ali é o que está dentro da minha possibilidade, e aí eu esqueço que se eu me movimentar no mundo, se eu começar a olhar as coisas de uma outra forma, abrir um pouco mais esse olhar, eu posso ver que aquilo ali também pode estar acessível a mim, né? Muitas vezes depende de como a gente está conduzindo, de como a gente está interpretando o nosso dia a dia. Mas às vezes por já ter isso fixo, por já ter isso determinado, olha, é só isso que é possível, algo diferente disso não está dentro das minhas possibilidades, eu acabo me fechando para melhores oportunidades. Então essas são as crenças de possibilidades. Depois delas, não dá para se dizer se é acima ou se é abaixo, mas eu diria de forma paralela, existem as nossas crenças de capacidades, né? A crença de capacidade está muito ligado ao tipo de verbalização que diz o seguinte: olha, eu consigo tal coisa, eu não consigo tal coisa. Então as crenças de capacidades ela está muito ligado ao nosso fazer, aquilo que a gente consegue fazer ou não, né? Então esse é um tipo de crença que, se a gente olhar o ser humano como uma espécie em evolução, se a gente olhar para nós como, no sentido da vida de evoluirmos, de nos desenvolvermos, e que a todo instante a gente pode se capacitar, que a todo instante a gente pode buscar melhorias, se tornar um melhor profissional, se tornar uma melhor pessoa, que no fim das contas também é o que a gente faz aqui todos os dias. Só com isso a gente já melhora um pouco as nossas crenças de capacidade, né? Que a capacidade é aquilo que está, a minha crença de capacidade é aquilo que está validando ali, se eu consigo algo ou se eu não consigo. E muitas vezes a gente adota esse discurso sequer para poder começar algo, né? E quando a gente às vezes não quer começar algo, é uma forma da gente privar, às vezes, de a gente blindar de certa forma a nossa autoimagem, no sentido de dizer assim, eu não fracassei, né? Então, muitas vezes quando a gente vai começar um desafio, quando a gente tem um objetivo, talvez porque muitas vezes a gente já tentou e fracassou, a gente começa a criar uma certa autoproteção. Eu não vou tentar isso aqui de novo para ficar protegendo a minha autoimagem. Para a autoimagem, entenda, quando eu falo de autoimagem, é uma imagem que temos de nós mesmos, né? Então vamos supor, se eu tenho uma imagem que eu quero proteger ali de alguém que não fracassa, de alguém que não erra, de alguém que não tem defeitos, né? Eu quero ser visto assim pelas outras pessoas, então é assim que eu me vejo e eu quero blindar essa imagem. Então muitas vezes eu não começo algo, eu não começo projetos, eu não entro numa nova relação, ou eu não mudo de cidade, ou eu não mudo de trabalho, porque eu acho que eu vou fracassar, eu tenho o risco de perder, eu tenho o risco de dar errado, eu tenho o risco de não conseguir. Então, para blindar esse tipo de autoimagem, a gente não busca uma capacitação, a gente não busca novos desafios, a gente não busca se desenvolver, a gente não busca novos recursos, a gente não busca entrar em projetos novos, seja para a minha área de saúde, seja para a minha área de relacionamento, seja para a minha área financeira, profissional, porque eu quero eu não quero fracassar. E aí com isso eu não desenvolvo essa capacidade e a minha crença de capacidade ela fica limitada, né, ao meu fazer. Se eu não faço algo além do que eu estou fazendo hoje, se eu não me permito buscar novas experiências, novas capacitações, né? Porque às vezes essa capacidade ela vem justamente dessa repetição, da gente fazer algo todos os dias, a gente fazer algo com uma certa frequência, da gente buscar algum tipo de conhecimento novo, para que essa crença de capacidade ela possa ser moldada, ela possa ser modificada, né?
Então, essa é um tipo de crença que o próprio nome já diz, né? A capacidade, a crença de capacidade. A gente só se capacita se a gente se permite fazer coisas novas, se a gente permite experiências novas, senão ela vai acabar ficando limitada mesmo, né? Então, essa é a segunda classificação de crença que eu trago aqui, então, são as crenças de capacidades, as crenças que estão muito ligadas ao teu fazer. Na anterior é a crença de possibilidade, não tem a ver com o fazer, tem a ver com aquilo que eu olho e digo, isso é possível, isso não é possível. Essa segunda está mais ligada ao fazer, no sentido de que eu digo, isso eu sou capaz, isso eu não sou capaz, isso eu consigo ou isso eu não consigo. E por fim, e não menos importante, existe uma terceira classificação, que é essa que eu acredito que é a que está mais enraizada, digamos assim. É uma crença que eu não sei se dá para dizer assim, mas eu gosto de ver ela como uma crença que seja a mais inconsciente. Essa é aquela que muitas vezes a gente sai disparando ações e reações por aí e não percebe que muitas vezes existe esse elemento por trás, que é a crença de merecimento. Essa é uma crença muito sutil, mas que faz parte muitas vezes do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que é aquela crença que a gente não percebe, porque diferente das outras, às vezes a gente vê, as outras elas são verbalizadas, né? Eu sempre cito aqui que somos seres linguísticos, né? Através da nossa fala, através daquilo que a gente verbaliza, a gente demonstra muito sobre as nossas crenças, né? Então, não, isso não é para mim, isso é só para outras pessoas. Ali eu estou falando de crenças e possibilidades. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Aí eu estou falando de crenças, capacidades. Isso é comum a gente ver isso ser verbalizado. Porém, essa terceira crença, ela é tão sutil, ela é tão inconsciente que a gente não vê muitas vezes as pessoas falando por aí, mas ela está presente, que é a crença de merecimento. Dificilmente a gente vê alguém dizendo, eu não mereço. Eu não consigo, eu não quero esse resultado aqui, porque na verdade é porque eu não mereço. Mas dentro da gente muitas vezes existe essa sensação de não merecimento, né? De a gente não vai em determinado projeto, a gente não se expressa no mundo, ou a gente não busca melhorias, porque muitas vezes já tem isso, né, setado dentro da gente, né? Essa mentalidade do merecimento, né? Eu não mereço. Muitas vezes essa crença vem, né? Não é em todos os casos, mas essa crença muitas vezes ela é muito comum por conta de um auto-julgamento, né? De um julgamento que a gente faz de coisas que a gente já errou no passado. Às vezes essa crença de merecimento ela vem por causa disso, né? Inconscientemente. Só que olha que loucura é isso, né? Se a gente for olhar para todo ser humano em si, né? Se a gente for olhar, seja para as pessoas que estão à nossa volta, seja para a nossa vida mesmo, ou seja para a vida das pessoas mais extraordinárias assim que a gente conhece, das quais a gente olha o resultado que elas obtêm. Se a gente olhar todo ser humano, independente do nível, do patamar que ele se encontra, em um dado momento ele já cometeu erros, ele já cometeu falhas, né? Por isso que eu falo aqui, se a nossa busca central for por uma perfeição, for por querer ser o ser humano perfeito, né? O ser humano que não falha, o ser humano que não erra, o ser humano que não tem defeitos, isso é uma grande ilusão e uma grande armadilha, né? Porque no fim, caminhar, né, no nosso percurso, no nosso caminho, vão haver erros, vão haver falhas, e a gente busca essa consciência para se tornar cada vez melhor, para que essas falhas cada vez ocorram menos, né? Ou para que pelo menos a gente não repita as mesmas falhas e os mesmos erros. Só que quando a gente tem essa crença de não merecimento, né, é algo que está muito voltado à nossa identidade, muitas vezes acontece porque eu estou me culpando ainda por causa de erros que eu cometi no passado, por causa de comportamentos, hábitos que eu não deixo de lado, porque muitas vezes eu fico ali agarrado a eles e aí eu fico me culpando toda vez que ele acontece, toda vez que ele volta. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa reforça a outra, né? Se eu fico me culpando por causa de erros, por causa de coisas que já foram no passado e que eu não tenho como voltar, e ao mesmo tempo o impacto disso é uma sensação de não merecimento, é uma crença de merecimento fraco, de que eu não mereço muitas vezes ter conquistas, muitas vezes conquistar coisas melhores para a minha vida, eu fico reforçando esse ciclo. Quanto menos
eu acredito que eu mereço, mais culpado eu me sinto. E quanto mais culpado eu me sinto, menos eu acredito que eu mereço. E uma coisa vai alimentando outra, e isso é muito sutil e a gente não vai percebendo, né? Então é por isso que na maioria das minhas lives aqui eu trago essa situação para que a gente mude a nossa forma de pensar em relação ao seguinte, né? A gente não é um ser completo, né? A gente está o tempo todo escrevendo a nossa história. Então toda vez que tu verbaliza o seguinte para ti, ó, coisas do tipo assim, isso não é mais para mim, eu não tenho mais idade para isso, né? Então se eu fosse mais jovem eu poderia mudar, mas como agora eu já sou uma pessoa já mais velha, eu não tenho como mudar mais. Entenda o seguinte, não importa se tu tem 60, 70, 40 ou 20 anos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de 20 anos de idade que ela estava passando por um certo tipo de sofrimento na sua vida, né? Uma sensação de vazio. E vale para pessoa de 50, de 70 anos e vale para pessoa de 20 anos, né? Final de semana agora eu tive o aniversário da minha tia de 70 anos, eu estava lá, né, comemorando, fazendo festa alegre, né, com toda a saúde, com toda a energia, porque o que acontece? Seja você um jovem, um adolescente, ou seja uma pessoa de mais idade, todos os dias a gente está escrevendo uma nova página da nossa vida, e nem diria todos os dias, a todo instante a gente está escrevendo uma página nova da nossa vida. Então nesse momento, se a gente olha para o nosso presente, se a gente olha para o que a gente está fazendo exatamente agora, se a gente olha para o que a gente tem que fazer no nosso dia e a gente decide fazer melhores escolhas e a gente decide operar num modo mais positivo, num modo onde a gente vai estar cuidando para fazer o nosso melhor, para acertar, nesse momento a gente passa a construir uma vida nova, uma página nova, alguém que tem o controle sobre as suas escolhas. E dessa forma a gente vai mudando o nosso merecimento. Ora, a pessoa que olha para o seu presente e enxerga isso como tudo que ela tem, ela não vai ter tempo para ficar olhando para o passado e se culpando, porque afinal de contas o passado já foi, esse é o próprio nome, né? Passado, passou. Né? Não que a gente não vai extrair aprendizados, né? Mas essa coisa de se sentir não merecedor é justamente muitas vezes um aprendizado que a gente extraiu lá do nosso passado, de algo que aconteceu, mas que, se visto do ponto de vista do presente, do momento que a gente tem, de esse exato instante, que é tudo que a gente tem na nossa vida, a gente pode corrigir isso e a gente pode se permitir melhores experiências. Com isso eu vou acertando, eu vou ajustando e aí a minha sensação de merecimento vai mudando, né? Não adianta querer ficar tendo ilusões do tipo, olha, quando eu concluir aquela etapa lá no futuro, aí eu vou ser merecedor, né? A gente trabalha o nosso merecimento no momento presente. O momento presente é tudo que a gente tem. Se nesse dia de hoje eu fizer aquilo que está sob minha demanda, aquilo que está sobre o meu dever, se eu for útil, se eu servir, se eu for uma pessoa melhor, né? Se eu for uma pessoa que realmente ama de verdade, se eu for uma pessoa que cuida daquilo que está fazendo, naturalmente no dia seguinte o meu merecimento ele vai aumentar um pouquinho. Só que o que a gente muitas vezes quer? A gente quer olhar para o longo prazo, a gente está olhando lá para o nosso passado e dando um peso muito grande para aquilo ali, né? Por algo que já foi, por uma culpa muitas vezes que a gente carrega de não ter feito diferente, por ter errado. Ou então a gente está olhando lá para o nosso futuro. O dia que for assim, aí eu vou ser feliz. O dia que for assim, eu vou fazer por merecer. Só que a vida ela só acontece no tempo presente. E se eu capricho, se eu faço o meu melhor no dia presente, ainda que aqui eu estou olhando só um recortezinho, vários e vários e vários recortes desse pedacinho que é o meu presente vão trabalhando o meu merecimento, ao passo que depois que já se passaram 1 ano, 2 anos, ainda independente da idade que eu tenho, eu olho, poxa, agora eu me sinto um pouco mais merecedor, porque eu estou me dedicando a isso, porque eu estou fazendo o que precisa ser feito. E aí eu paro de me comparar com os outros, eu paro de olhar para o meu passado e ficar me culpando, e dessa forma eu vou melhorando o meu merecimento. Assim a gente vai modificando essa sutil crença limitante que existe em relação ao que eu mereço ou não da vida. Então dessa forma a gente completa essas 3 classificações, essas 3 categorias de crenças, né? Crença de possibilidade,
crença de capacidade, que está muito ligado ao fazer, e crença de merecimento, que às vezes está muito ligado ao ter, né? Ou ao ser também, né? Que é a nossa identidade. Então, outras considerações a fazer aqui. Toda vez que eu falo de crença, eu falo também sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade que temos também com as pessoas que convivem com nós, que são ainda crianças, né? A criança, ela está em formação de crença, né? Então, muitas vezes a gente é pai, ou a gente é avô, ou a gente é tio, ou a gente é um professor, ou muitas vezes a gente tem crianças ali à nossa volta, né? É importantíssimo, né, já que a gente estava falando sobre passado, né, já que todos nós trazemos elementos do passado, é importante que a gente cuide também para que essas crianças também não carreguem pesos no seu futuro por acontecimentos ali, interpretações que elas possam estar dando erradas em relação àquilo que elas passam a acreditar sobre elas mesmas, né? Então, toda vez que eu falo de crença, eu gosto de alertar, cuide aquilo que você fala para uma criança, né? A criança de 0 a 7, 8 anos principalmente, ela está formando as suas crenças. Então, é importante que a gente cuide aquilo que a gente vai falar, principalmente quando a gente é uma autoridade, quando a gente tem um papel de autoridade sobre aquela criança, né? Então, às vezes ela está olhando ali como uma referência, e aquilo que sai da nossa verbalização, da nossa linguagem, muitas vezes se torna uma verdade absoluta para aquela criança, que naquele momento ali talvez não tenha um grande impacto, mas futuramente, por se tornar algo tão inconsciente, aquilo ali pode atrapalhar nos resultados da vida dela. Então, toda vez que você vai chamar a atenção de uma criança, cuide para não levar uma crítica para o lado da identidade, né? Quantos pais às vezes não verbalizam para os seus filhos: você é burro, você falam palavras desse tipo que limitam, né, a criança, e ela passa a se enxergar daquela forma. É como se a gente estivesse pegando um carimbo ali e atestando: essa é a tua identidade. Não é isso muitas vezes que a gente quer falar, mas às vezes pode ser isso que a criança vai entender. Então procure levar, eu não estou dizendo que então deixa fazer o que quiser, não é isso. Muitas vezes a gente tem o papel de educar, a gente precisa estar ali corrigindo, né, algumas posturas, mas procure levar essa crítica sempre para o lado do comportamento, muito mais no sentido de dizer assim: olha só, olha o que você fez, não aquilo que você é. Aquilo que ela é não é fixo, senão não faria sentido a gente estar falando disso tudo aqui, que a todo instante a gente pode fazer diferente e ser melhor. Leve para o lado sempre do fazer. Olha o que você fez, né? Dá para tu fazer melhor, né? Nesse momento eu estou dizendo, tu tem a capacidade, tu tem a possibilidade de fazer melhor. E pelo contrário, né, quando é uma crítica positiva, aí sim é válido a gente reforçar a identidade da criança, né? Óbvio, de uma forma sincera, para não criar ilusões na cabeça dela, mas se ela realmente fez algo que é bom, que é legal, que foi algo positivo, aí você reforça para a sua identidade, né? Justamente para que ela possa trabalhar esse merecimento dentro dela, né? Quanto mais ela se vê, quanto mais ela tem uma imagem de uma pessoa que é forte, uma pessoa que realmente faz o bem, faz aquilo bem feito, ela leva isso para a sua identidade, e isso com certeza vai ter um impacto positivo. A gente não tem muitas vezes muito controle sobre como as pessoas ou as crianças vão estar interpretando aquilo que a gente fala, mas a gente tem nas nossas mãos a capacidade de ter esse cuidado para não fazer uma crítica, né, que diminua a identidade dela, e ao mesmo tempo a gente pode reforçar positivamente essa identidade. Então esse é um alerta que eu gosto sempre de fazer. Outros caminhos para que a gente possa modificar crenças, né, também. A gente sabe que uma crença ela é construída de que forma, né? Muitas vezes é por repetição, algo que eu vi muitas vezes, aquilo se torna uma crença, ou às vezes por um forte impacto emocional. A gente passou por uma situação traumática que naquele momento ali eu acabei me fechando, me blindando, e eu entendo que a vida é assim, pronto, acabou, e eu não me questiono mais. Sabendo disso, então, quais são as duas formas que a gente pode modificar uma crença, né? A mesma escada que faz subir é a mesma escada que faz descer. A gente pega sempre o mesmo... Se a gente tem uma trilha para chegar até um momento, a gente precisa voltar dessa trilha. Então, imaginem aqui como se a gente tivesse uma folha de papel em branco, tá? E eu tenho um carimbo, uma tinta que eu preciso pintar aquela folha. Tem duas formas que eu posso pintar aquela folha, né? Eu posso pegar um carimbo e ficar ali, carimbando várias vezes, e através de repetição eu pinto aquela folha. Ou às vezes eu posso pegar essa folha e mergulhar ela num balde de tinta, e ela sai
da mesma forma pintado. Isso é para fazer uma analogia entre as crenças que vêm através de repetição ou as crenças que vêm através de forte impacto emocional. Então, como que a gente faz para mudar uma crença, né? Se eu sei que são os estímulos externos, né? Aquilo que vem de fora, né? Que são captados pela minha imagem, pela minha visão, pela minha audição e pelo meu tato, olfato, paladar, né? Os canais sensoriais. Eu coloco essas informações para dentro de mim e dessa forma eu vou me relacionando com elas. Então eu sei que existe um caminho de modificar isso também através desses estímulos. Então imagina aqui que vamos pegar uma crença limitante no sentido de relacionamento, por exemplo. Eu acredito que relacionamento não foi feito para dar certo, eu acho que é melhor não se relacionar, que eu tive de repente uma experiência que não foi muito boa. Então às vezes eu estou acreditando naquilo ali, mas no fundo eu desejaria algo diferente. Eu estou falando nessa situação. Ou às vezes, por exemplo, sei lá, isso pode ser levado para o lado financeiro, isso pode ser levado para o lado da nossa saúde física, né? Eu estou falando de situações em que eu acredito em algo, mas eu gostaria que fosse diferente, né? Então, sei lá, eu acredito que só enriquece quem é desonesto, mas ao mesmo tempo eu gostaria de enriquecer. Eu acredito que para ser uma pessoa saudável eu tenho que viver uma vida chata, mas eu gostaria de ter uma vida saudável. Eu acredito que relacionamento não dá certo, que as pessoas não são confiáveis, mas eu gostaria de ter um relacionamento um bom relacionamento. Entende? Quando existe esse conflito de eu acredito em algo contrário daquilo que eu quero, esse é o momento de a gente trabalhar as nossas crenças, né? É diferente de você olha para isso aqui eu não quero mesmo, então tá tudo bem. Se eu não quero, tanto faz, tu vai acreditar ou tu não vai. Mas agora o que é? É loucura tu acreditar em algo e tu querer o contrário daquilo ali, quando está dentro do teu campo de possibilidades, né? Então como que a gente pode mudar isso? A primeira coisa é procurar contra-exemplos. Se é aquela crença que está sendo reforçada ali de algo que eu gostaria, mas eu não acho que é possível, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que não é uma possibilidade, eu preciso olhar para contra-exemplos. O que são contra-exemplos? Exemplos contrários daquilo que a minha crença está falando. Então vamos supor, se eu olho para um relacionamento e acho que relacionamento não dá certo, eu tenho que procurar exemplos de relacionamentos que deram certo. Tenho certeza que no universo de 8 bilhões de pessoas, tu vai encontrar algumas que tu olha e pode dizer, realmente esse casal aqui, né, deu certo. O que será que eles fizeram, né? E aí nesse momento tira esse elemento de, mas foi sorte, mas não é para todo mundo. Não, olha de fato, ali existe uma vida, ali existem duas vidas. Olha para aquilo ali, quais são os elementos, o que aquelas pessoas estavam buscando, o que elas acreditam de diferente de você que fez com que aquele relacionamento tenha dado certo, né? Da mesma forma, quando a gente vai falar sobre as outras áreas da nossa vida, né? A pessoa para enriquecer, ela precisa ser desonesta. Por exemplo, estou citando exemplos. E aí tu olha à tua volta e vê, poxa, isso é o que o jornal vende, isso é o que a TV vende. A TV ela quer escândalo. Então é muito mais fácil ficar mostrando ali escândalos de pessoas que enriqueceram ilicitamente. Mas se tu parar para pensar, talvez até a maioria das pessoas que enriquecem são pessoas boas, são pessoas que fizeram bem, são pessoas que estão dando oportunidades para outras, né, que estão ali fazendo a coisa de uma forma honesta. Se tu olhar, existe aquilo ali, então dá para tu viver uma vida digna financeiramente de uma forma lícita. Tu vai encontrar contra-exemplos que te mostram o contrário daquilo ali que tu está acreditando de uma forma enraizada. Mesma coisa na saúde física, né? Eu quero ter uma vida saudável, mas eu acredito que aquilo ali é muita dedicação, é muito chato. E aí tu olha ali para pessoas que de repente trazem um exemplo diferente, que estão vários dias fazendo as mesmas coisas, que conseguem encaixar uma rotina que não torna a vida chata, que dá para ser divertida. E aí tu olha novos caminhos que tu pode utilizar a partir daquilo ali. Usando esses contra-exemplos, tu passa a abrir o teu olhar, a abrir os teus canais sensoriais para outras experiências, para que tu possa agir de uma forma diferente na tua vida também.
Então precisa ter um esforço para olhar para isso, porque a nossa crença ela traz uma certa comodidade, né? Eu fico numa zona de conforto de certa forma, né, tá bom aqui, né? Que eu não quero mexer nisso daí, então deixa a poeira para baixo do tapete. Então aí eu fico usando verbalizações do tipo, não é para mim, é assim mesmo. Então calma, cara, se é algo que tu quer para tua vida, faz um esforço, começa a dar uma olhadinha à tua volta e vê se não existem contra-exemplos, não existem coisas que podem ser diferentes. Outro caminho que a gente pode buscar para mudar as nossas crenças é justamente o que eu estava falando nas crenças de capacidades, é se desenvolver. O quanto tu tem reservado um pouco do teu tempo, do teu esforço, do teu dinheiro, muitas vezes, que seja às vezes um pouquinho, que seja para investir na tua capacitação, né? Às vezes sei lá, tirando um tempo para... eu costumo dizer que a literatura, o cinema, né? Os filmes, as séries, a gente sempre... é comum a gente olhar aquilo ali como uma diversão, né? É normal a gente olhar, eu vou tirar um momento de lazer aqui, vou abrir minha cervejinha, vou assistir um filme. E a gente olha aquilo ali para se divertir. Mas muitas vezes a literatura, né, os livros, o filme, a série, eles trazem muitas histórias legais que a gente pode olhar e dizer assim, poxa, isso aqui é um tipo de vida possível. E ele traz ali exemplos, né, que podem ajudar na nossa mudança de crença, né? Eu sempre cito aqui um seriado que marcou muito a minha vida, que é um seriado chamado This Is Us, que tem lá na Amazon. Depois, se te interessar, me pede o nome que eu te mando, né? Eu sei que ele tem na Amazon e, se eu não me engano, parece que estava para sair na Globoplay também. Ali tu olha um seriado que é um cotidiano comum do nosso dia a dia, é o homem contemporâneo, o homem comum que vive, né, todos os desafios que a gente está vivendo, né? Quando eu falo homem, entenda o ser humano, né? Homens, mulheres que estão vivendo ali o dia a dia cotidiano, que é o que nada diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. E tu olha ali para grandes exemplos, né, de pessoas que estão fazendo boas escolhas, que têm defeitos assim como nós, que têm qualidades assim como nós, mas que no fim das contas conseguem fazer boas escolhas, viver uma vida realmente baseada em virtudes, em princípios. Aquilo ali me ajudou muito a olhar, poxa, esse tipo aqui é possível, né? É possível. Então, se a gente olhar, tem tantos recursos à nossa volta para a gente poder se capacitar, que às vezes sequer requerem investimento financeiro, ou às vezes pode ser que envolvam recurso financeiro, mas o quanto eu estou disposto a isso, né? O quanto eu estou disposto a me desenvolver e me capacitar e me tornar uma pessoa melhor, né? Às vezes é o tempo que a gente dedica, né? Quando a gente está aqui 6 horas da manhã falando sobre temas como esses que não são comuns no nosso dia a dia, a gente passa ali na correria, né? Envolvido com os compromissos e não tira um tempo para isso. Justamente isso ajuda para que a gente vá melhorando, né? Obtendo crenças mais possibilitadoras e nos tornando pessoas melhores. A gente desenvolve nossos papéis melhores, papel de profissional, papel de pai, papel de amigo. Então esse é um segundo ponto. E terceiro ponto um terceiro tipo de atitude que a gente pode ter para melhorar suas crenças haja como se, né? Que é um tipo de ferramenta. Imagine como seria se isso já fizesse parte da tua identidade. Talvez nesse momento tu deve olhar para isso e dizer assim, mas aí eu vou estar fingindo ser uma pessoa que eu não sou, né? Porque isso vai muito contra aquilo que eu venho falando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para tu fingir ser quem tu não é. Eu estou dizendo para tu só se abrir para uma possibilidade. Como seria se, né, tu passasse a ter essa crença de uma forma diferente. Então pega todos os exemplos que eu trouxe até aqui, né? Exemplo de relacionamento, exemplo sobre finanças, exemplo sobre a tua vida, sobre praticar uma atividade física. Então talvez tu ainda não está ali incorporado naquilo ali, tu ainda não trouxe isso para o teu dia a dia, mas o simples fato de tu te imaginar agindo daquela forma, tá bom, eu ainda não acredito nisso, eu ainda não incorporei isso na minha vida, mas eu sei que eu quero isso e eu sei que vai ser bom. Então, beleza, a partir de hoje eu vou trabalhar os meus pensamentos para que eu vá agir como se eu fosse, né? Então, ainda que eu não seja uma pessoa que cuida ali das minhas atividades físicas, da minha saúde, eu vou olhar como se eu fosse uma pessoa assim. Então, no dia a dia, o que uma pessoa assim faz?
e aí eu passo a praticar aquilo no meu dia a dia. O que uma pessoa que acredita que um relacionamento é possível, qual é a forma dela agir? E eu vou passar a agir daquela forma. O que uma pessoa que acredita que a gente pode ter uma vida digna, financeira, de forma lícita, como que ela age no dia a dia dela, e eu passo a colocar aquelas ações no meu dia a dia. Isso é haja como se isso já fosse uma realidade. E aí dessa forma, lembra, a repetição é uma forma da gente mudar as nossas crenças. Eu repito aquilo ali no dia, eu repito de novo, ao passo que depois de um tempo, que a gente não sabe determinar qual, né? Depende do hábito que tu quer construir, depende da crença que tu quer adquirir, depois de um tempo aquilo ali passa a ser uma realidade na tua vida. Eu não estou falando aqui sobre apertar um botão mágico que do dia para a noite faz com que tu mude totalmente a tua forma de pensar e a tua forma de acreditar, mas ao mesmo tempo eu não estou trazendo coisas extraordinárias aqui, eu estou trazendo coisas que são totalmente aplicáveis. Eu sei como é que é o dia a dia do ser humano comum, do ser humano que nem eu, que nem você, que tem o teu trabalho, que tem seus compromissos. Não dá para ficar viajando e querendo coisas, pirotecnias, né? Coisas, né, que a gente vai vir um facho de luz, a gente vai virar um mortal carpado e vamos mudar de vida. Não, a coisa tem que ser simples. Imagina se para mudar de vida eu preciso ir lá pro Tibete, lá, passar um ano sabático, né? Eu olho às vezes a pessoa, eu tirei o ano sabático. Na verdade, para mim, isso aí para nós no dia a dia não funciona. Eu não tenho como tirar um ano sabático para mudar de vida. Eu não tenho como ir lá fazer o caminho de Compostela, né, para poder mudar de vida. Se eu tiver que esperar isso, ferrou, não é para mim. Não, a coisa pode ser simples. A coisa pode ser no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se chegou depois, assiste essa live que a gente fala desde o começo. O que eu reforço aqui é: tenha o seu dia de hoje como tudo na sua vida. Olhe para o seu dia de hoje, que é tudo que tu tem, e aí passe a perceber o que eu preciso realmente mudar, quais são as crenças que eu preciso modificar para reforçar aquilo que eu quero, para ir em direção à construção dessa identidade que eu quero, e se dedique ao dia de hoje. Né? Dessa forma, tu pode olhar e dizer assim: esse é o único dia que eu preciso vencer. E amanhã? Amanhã eu vou pensar amanhã. Mas hoje é o dia que eu preciso vencer. Hoje é o dia em que eu construo uma nova história. Hoje é o dia que eu escrevo uma nova página. E aí a tua vida vai ficando repleta de sentido. Aí tu vai melhorando a tua crença de capacidade. Aí tu vai melhorando a tua crença de possibilidade. Aí tu vai melhorando a tua crença de merecimento. Agora, se eu olho para o passado e fico me culpando pelo que já foi, ou olho para o futuro e fico desejando aquilo que eu não tenho e sequer eu sei se eu vou ter, aí ferrou, aí não tem o que fazer mesmo. Aí é melhor ficar acreditando que um dia, se tu puder ir para Compostela, a tua vida vai mudar. Não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é o dia a dia, o cotidiano, o básico, né? Aquele back to basic, volte para o básico. É isso que eu proponho aqui todos os dias. Vamos voltar para o feijão com arroz, vamos voltar para o básico, fazer o básico bem feito, e assim a gente vai construindo uma vida que vale a pena, assim a gente vai melhorando as nossas crenças e assim a gente escreve uma história melhor, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Essa foi uma nossa aula sobre crenças. Espero que tenham gostado. Compartilhe isso com mais pessoas, né? Que mande para mais pessoas das quais vocês acreditam que essa live pode ser útil. Essa foi a nossa live número 80. Olha só, chegamos a 80 lives, um número que eu estou muito feliz por ter chegado aí. Então, deixar os agradecimentos às pessoas presentes aqui: Grande Cândido, Giza Machado, Tandara, Beth, Janaína, Seu Jorge e Dani, todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para a nossa live número 81, no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.